Uma parte muito importante da vida da maioria das pessoas é a sexual. No entanto, qualquer relação sexual, ela tem que ser exercida com responsabilidade e com respeito à outra pessoa. O respeito próprio é inerente, por isso que eu nem estou comentando. Então surge o seguinte questionamento: retirar a camisinha durante o ato sexual é crime? Sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e é justamente sobre esse curioso tema que eu quero conversar com vocês. Quais são as implicações jurídicas da retirada do preservativo no momento da relação sexual? Tudo dependerá se a vítima consentiu ou não com essa retirada. Se a vítima consentiu, ou seja, se ela concordou que seu parceiro ou sua parceira retirasse o preservativo, e esse consentimento for válido, não há crime. Mas atenção, o consentimento da vítima tem que ser válido. Questões relativas a consentimento eu irei abordar num outro vídeo, que são um pouco mais extensas. Mas apenas para esclarecer rapidamente essa questão, o consentimento do ofendido significa, em linhas gerais, o ato da vítima ou do ofendido em concordar com a lesão ou o perigo de lesão ao bem jurídico do qual ele é titular. Mas quando o consentimento será válido e dessa forma não haverá crime? O consentimento do ofendido, ele só poderá ser reconhecido validamente se tiver presentes alguns requisitos em caráter cumulativo. Ou seja, os requisitos que eu vou mencionar agora, todos têm que estar presentes para que esse consentimento da vítima seja válido e, no nosso caso, não tenha ocorrido crime. O bem jurídico, ele tem que ser disponível, o ofendido, ele tem que ser capaz, o consentimento, ele tem que ser dado de forma livre e indubitável e anterior ou, no máximo, contemporâneo à conduta, e o autor do consentimento ser o titular exclusivo ou expressamente autorizado a dispor sobre esse bem jurídico. Então, voltando ao nosso tema inicial, vamos analisar quando a retirada da camisinha durante o ato sexual será considerado crime. Primeira hipótese: se a vítima não perceber esta manobra do agente e continuar o ato sexual, aqui nós teremos a caracterização do crime de violação sexual mediante fraude, que está previsto no artigo 215 do Código Penal, que estabelece ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. A pena de reclusão de 2 a 6 anos. E o parágrafo único estabelece: se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também a multa. Uma segunda situação: se a vítima percebe essa manobra, recusa essa conduta do agente e pretende finalizar o ato sexual, mas ela é obrigada pelo agente a continuar. Nesse caso, nós teremos a configuração do crime de estupro, que está previsto no artigo 217 do Código Penal. Eu quero somente fazer uma observação com relação ao não da vítima durante o ato sexual. Nós sabemos que não é não, mas esse não, ele tem que ser ofertado de uma maneira séria, de uma maneira que o agente entenda que a vítima não quer prosseguir naquela situação ou não quer iniciar aquela situação. Não pode ser um não fazendo gracejo, um não fazendo jogo. A vítima disse não, não é não. Mas lembrando, o não é firme, porque nós estamos falando de crimes sexuais e todas as consequências que podem advir desse caso. Voltando à segunda hipótese, que é quando a vítima percebe, diz não, não quero mais o ato sexual, mas o agente a obriga a continuar. Aqui nós teremos então um crime de estupro, que está configurado no artigo 217 do Código Penal, que estabelece constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. A pena é de reclusão de 6 a 10 anos. O parágrafo único prevê: se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave e se a vítima for menor de 18 anos,
ou maior de 14, a pena é de reclusão de 8 a 12 anos. Parágrafo 2º, se da conduta resulta morte, a pena é de reclusão de 12 a 30 anos. Algumas situações podem ocorrer de um ato sexual sem a devida proteção. Aqui nós podemos citar uma gravidez indesejada ou a transmissão de doenças sexuais, HIV, dentre outras. Vejamos agora o que ocorre quando da conduta do agente resultar uma dessas consequências. E aqui pouco importa se o crime for de violação sexual mediante fraude ou estupro. Se deste ato do agente a vítima engravidar ou contrair qualquer doença sexual, exceto o HIV, que nós vamos tratar daqui a pouco, haverá a causa de aumento de pena prevista no artigo 234-A, incisos 3 e 4 do Código Penal, que estabelece, nos crimes previstos nesse título, a pena é aumentada, inciso 3º, de metade a 2/3, se do crime resulta gravidez, inciso 4º, de 1/3 a 2/3, se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador, ou se a vítima é idosa ou com deficiência. Agora, se o agente transmitir HIV, haverá o concurso de crime de violação sexual mediante fraude ou estupro, se for o caso, com o crime de lesão corporal gravíssima, previsto no artigo 129, parágrafo 2º, inciso 2º do Código Penal, que determina ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Parágrafo 2º, se resulta enfermidade incurável, a pena é de reclusão de 2 a 8 anos. Especificamente com relação ao HIV, parte da doutrina entende que seria uma tentativa de homicídio. Com relação a essa doença, o tema ele é bastante controvertido, mesmo em sede doutrinária, quanto em sede jurisprudencial.